Você sente que seus investimentos estão parados e que apesar de todo o esforço o resultado não vem? Isso pode estar acontecendo porque existem erros comuns que muitas vezes você nem percebe que está cometendo, mas eles estão travando o crescimento do seu patrimônio. Nesse vídeo eu vou te mostrar os principais problemas que estagnam os seus investimentos e, mais importante, como evitá-los para finalmente destravar o seu progresso financeiro. Fica aqui comigo até o final desse vídeo porque um dos erros é tão sutil, mas tão sutil, que a maioria dos investidores só percebe quando já é tarde demais. Eu tenho certeza que você não vai cometer esse erro porque pode te custar muito caro. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre um problema muito comum para muitos investidores. Mas antes de entrar no assunto, eu quero trazer uma explicação fundamental básica para que você entenda a raiz desse problema. A diferença entre renda e patrimônio. Renda é o dinheiro que entra regularmente na sua conta. Pode vir do seu salário, de um negócio, do aluguel de um imóvel ou mesmo de um investimento. É isso que sustenta o seu dia a dia, mantém seu estilo de vida e paga as suas contas. Já o patrimônio é o resultado do que você não gasta da sua renda. É o que você acumula, investe e constrói ao longo de todo o tempo. Ele é composto por dinheiro guardado, investimentos, imóveis e outros bens que têm valor financeiro. Mas aqui o meu foco vai estar no seu patrimônio em investimentos. E é claro que existe uma conexão entre renda e patrimônio, mas aqui vai um ponto importante. Ter uma renda alta não significa ter um grande patrimônio. Por exemplo, uma pessoa pode ganhar 50 mil reais por mês, mas gastar tudo isso em estilo de vida, viagens e compras. Nesse caso, ela tem uma alta renda, mas nenhum patrimônio. Por outro lado, uma pessoa com um salário de 5 mil reais, que investe 1.500 por mês de forma consistente, vai acumular um patrimônio crescente ao longo dos anos, mesmo tendo uma renda menor. E olha que isso é real, nós vemos muitos casos assim na nossa consultoria. Pessoas com renda mensal menor, mas com muito mais disciplina e conhecimento, que conseguem construir um patrimônio seguro que transmite muito mais liberdade para ela. O mais importante nesse momento é você entender que o que transforma a renda em patrimônio é a sua capacidade de poupar e de investir. Sem isso, seu dinheiro desaparece tão rápido quanto entra. E por que isso importa? Porque hoje nós não vamos falar sobre como aumentar a sua renda, nós vamos falar sobre o seu patrimônio investido. Não vamos pensar nos seus ganhos mensais, mas no que acontece depois que você começa a investir. Porque mesmo com disciplina, os seus investimentos podem estagnar. E mais importante, como evitar isso? E mesmo que você já tenha um patrimônio legal investido, eles podem estar estagnados. E como que a gente evita isso é o assunto desse vídeo. Agora que você já entendeu a diferença entre renda e patrimônio, vamos direto ao ponto. Porque mesmo investindo, o seu patrimônio pode estagnar. Existem erros e comportamentos que travam o crescimento dos seus investimentos. Identificar essas armadilhas é o primeiro passo para destravar o seu progresso financeiro. Eu separei aqui hoje para te mostrar 6 erros principais que eu vejo meus alunos e clientes cometerem. E coloquei também dicas para você evitar ao máximo esse erro ou corrigi-lo caso você já tenha cometido. E o primeiro deles é investir sem ter um norte, a falta de planejamento e educação financeira. Investir sem um plano é como entrar num carro sem direção. Você pode até rodar por aí, mas dificilmente vai chegar onde realmente importa. E esse é o erro mais comum. Muitos investidores não sabem onde querem chegar, não entendem o seu perfil de risco e não têm uma carteira planejada. Outro grande problema relacionado a isso é a falta de consistência. É como ir na academia uma vez por mês e esperar resultados. E olha que tem muito cara de pau que faz isso, ainda mais agora que está chegando o carnaval. Assim como lá na academia, se você não tiver regularidade, seu dinheiro não vai trabalhar por você e construir um patrimônio vai ficar cada vez mais distante. Agora, como que você evita isso? Primeiro, entenda o seu perfil de risco, se é conservador, moderado ou arrojado. É isso que vai guiar suas escolhas e evitar decisões erradas. A partir daí que você vai montar uma boa alocação da sua carteira de investimentos. A diversificação e a distribuição entre renda fixa e renda variável, quais títulos fazem mais sentido para você, qual a proporção entre ações, fundos imobiliários e ativos internacionais, essa clareza é o que vai manter o seu equilíbrio e crescimento ao longo do tempo. Ajudar nessa alocação é o que a gente faz aqui na Simpla Invest, seja através de uma gestão personalizada ou através do nosso aplicativo Simpla Club. Se você quer conhecer qualquer uma dessas soluções, escaneie o QR Code que vai aparecer aqui na tela ou clique no link aqui no card ou na descrição e preencha um formulário para conversar diretamente com um de nossos especialistas. Essa conversa é gratuita e preenchendo hoje, em pouquíssimo tempo eles já vão te ligar. Agora, mesmo com uma carteira de investimentos bem montada, o mais importante é criar o hábito de aportar regularmente. Faça disso uma prioridade no seu orçamento, como pagar uma conta fixa. Pequenos passos consistentes são o segredo para alcançar grandes resultados.
Se você já investe, mesmo que você não tenha uma carteira de investimentos tão bem montada, você já deve ter passado por isso. Mas é bem provável que você cometa um erro também muito grave, que é acompanhar demais os seus investimentos, esse monitoramento excessivo da sua carteira. Deixa eu te contar uma coisa, ficar acompanhando notícia de investimento todo dia, chegando a sua carteira, o aplicativo da corretora toda hora, é um baita tiro no pé. E eu falo isso porque eu mesmo já fui esse cara. Eu era do tipo que ficava grudado no meu celular, acompanhando o portal de notícia, tentando adivinhar qual seria o próximo movimento do mercado. E o que isso me gerou? Mais ansiedade e menos resultado. E sabe qual que é o problema disso? As notícias são feitas para causar, para gerar clique e não para te ajudar a tomar decisões financeiras sólidas. Uma manchete dizendo que a bolsa despenca ou que o dólar dispara pode até parecer importante, mas na prática elas não mudam em nada seu plano de longo prazo. Pelo contrário, elas só te deixam mais inquieto e mais propenso a agir por impulso. Pode reparar aí que todo dia sai uma manchete alarmante desse sentido. O mercado cai 1% e já estão falando que a bolsa despencou, que a bolsa quebrou. Da mesma maneira, quando o dólar sobe, o dólar disparou. Ou se uma empresa entrega um resultado legal no trimestre, já parece que vai ser o melhor investimento do século. Você vê uma queda e pensa, é melhor vender antes que piore. Ou então vê uma alta e acha que precisa comprar agora, senão vai perder a oportunidade. Esse comportamento é a receita certa para perder dinheiro. E como você evita isso, que é o mais importante? Primeiro, para de consumir notícia de mercado como se fosse uma previsão de tempo. A maioria delas só vai te distrair e te fazer tomar decisões emocionais. Escolha fontes confiáveis e consuma informação com moderação, focando só no que realmente importa para os fundamentos das empresas. De preferência, siga o Simpla Club, veja o que os analistas estão te dizendo, é isso que importa. E vida que segue, vai te economizar muito tempo e vai melhorar os seus resultados. Segunda dica, estabeleça uma rotina fixa para acompanhar seus investimentos, sem nenhum exagero. Pode ser uma vez por mês ou até uma vez a cada trimestre. Para de ver sua carteira todo santo dia, isso só vai te gerar desespero. O objetivo aqui é ajustar só o necessário, sem se deixar levar pelo sobe e desce diário do mercado. Minha sugestão para os meus alunos é que abra o aplicativo da corretora só quando for realizar um novo investimento. Normalmente você vai receber uma vez por mês, vai pegar o dinheiro e vai colocar no seu investimento e é nesse momento que você vai fazer uma breve análise ali para fazer uma boa realocação da sua carteira. Feito isso, alocou o seu dinheiro, esquece aquele negócio, vai viver a sua vida e depois, quando for investir um novo dinheiro, aí sim você faz mais uma análise. E terceiro, lembre-se que investir é um jogo de paciência e não de velocidade. As melhores decisões financeiras não vêm de reações impulsivas, mas de um plano bem executado ao longo do tempo. Então confie no seu processo e deixe as manchetes de lado, elas são só barulho, o que você precisa é de foco. Um terceiro erro, muito bem relacionado com isso também, é você querer seguir a manada, basear seus investimentos em diquinhas da internet ou na dica que seu amigo te deu. E agora eu quero ver se você é sincero, pode admitir pra mim, você já realizou algum investimento só porque viu alguém na internet dizendo que era uma grande oportunidade? Pode admitir que todo mundo já caiu nessa pelo menos uma vez. Isso quando é o amigo da academia ou o vizinho falando que fez um grande investimento. O problema é que seguir a manada, como a gente diz, ou confiar em dicas genéricas da internet ou de um amigo, pode ser um atalho certeiro para o desastre financeiro. Ainda mais quando está todo mundo falando de um novo investimento. Provavelmente esse investimento já até se valorizou muito, por isso que eles acham que vai valorizar mais. Mas na maior parte das vezes significa que ele já está até sobrevalorizado e que agora é só ladeira abaixo. A real é que o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para você. Talvez aquele influenciador esteja recomendando um ativo porque combina com o perfil de risco dele, mas isso não significa que isso faz sentido para a sua estratégia de investimento. Isso sem falar quando esse influenciador é patrocinado por instituições financeiras e pode estar fazendo essa recomendação só porque ele está sendo pago para isso. A verdade é que os influenciadores, muitos nem têm a pele no jogo e só querem cliques ou pior, ganhar alguma coisa para promover aquele investimento. E sabe o que acontece quando você segue conselhos sem avaliar? Você entra em algo que não entende, fica inseguro com as oscilações e na primeira queda você vende com prejuízo. Essa é uma receita para frustração e para perda de dinheiro. Agora, como evitar essa armadilha? Primeiro, nunca invista em algo que você não entende. Parece básico, mas é regra de ouro.
Antes de colocar seu dinheiro, estude o ativo, entenda os riscos e veja se ele faz sentido no contexto da sua carteira de investimentos. Segundo, filtre as informações que você consome. Existem sim criadores de conteúdo sérios e fontes confiáveis, mas aprenda a separar o joio do trigo. Você não precisa ficar seguindo todo e qualquer canal só porque fala de investimento. Encontre alguém que crie conexão com você, alguém que você confie e siga uma metodologia de investimentos. Nunca tome nenhuma decisão baseada apenas em um vídeo ou post. Pode até usar essas informações como um ponto de partida para uma pesquisa, mas nunca como uma verdade absoluta. E terceiro, aprenda um método seguro de investimentos e siga ele até o fim. Invista de acordo com o seu perfil de risco, seus objetivos e o tempo que você tem disponível. Não é tentar me copiar ou copiar qualquer outra pessoa. Quem tenta seguir o caminho dos outros sem entender sobre as curvas pode acabar saindo da estrada. Se você entendeu isso e vai parar de seguir a manada, curte esse vídeo aqui para eu saber que você tá comigo nessa. Agora, o quarto erro que eu separei aqui só vai se identificar quem já investiu pelo menos alguma vez em ações ou fundos imobiliários, em renda variável no geral. Eu tô falando de você se iludir com o tal do preço médio, se apegar ao preço médio dos ativos que você compra. Para quem não entendeu nada, primeiro, o que é esse preço médio? É o custo médio que você pagou por algum ativo considerando todas as compras que você já fez. Imagina que você tem lá uma ação que você gosta e você vai comprando ela ao longo dos anos. A cada compra que você realiza, você está pagando um preço. A média ponderada desses preços é o que a gente chama de preço médio. E esse preço, ele fica aparecendo pra gente ali na corretora o tempo todo quando a gente abre. E a partir daí tem dois erros que as pessoas podem cometer. Um deles é ficar comprando sempre a mesma ação quando ela está abaixo do preço médio, para falar que pagou mais barato. O problema é que se você fizer isso sem analisar se os fundamentos do ativo continuam bons, de vez em quando pode acontecer daquela empresa ter realmente perdido os seus fundamentos. Então ela está só piorando, corroendo o seu dinheiro e você só comprando mais. Da mesma forma, tem pessoas que podem fazer o contrário. Quando o ativo está abaixo do preço médio, ela para de comprar porque acredita que não está valendo mais a pena. Sendo que, na verdade, o preço médio só serve para você declarar o imposto de renda. Fora isso, não serve para mais nada. Entenda que o preço médio é só um dado passado, ele não diz nada sobre o futuro. Então você tem que analisar outras coisas para tomar uma decisão de investimentos. Como você evita cair nessa armadilha? Primeiro, priorize os fundamentos. Ao invés de se preocupar qual foi o preço médio que você comprou aquele ativo, avalie se esse ativo ainda faz sentido na sua estratégia e se ele tem potencial de crescimento daqui para frente. É melhor pagar um pouco mais do que você já pagou por um ativo sólido que está se valorizando na sua carteira do que ficar insistindo em algo problemático só para manter o custo baixo. Segundo, aprenda a fazer um rebalanceamento. O rebalanceamento é o que nos protege de ficar se preocupando com o preço médio. O que isso significa? Se você tem uma carteira que você montou ou uma carteira que foi recomendada, por exemplo, pelo Simpla Club, você vai ter lá os percentuais de cada ativo que você precisa ter. Na hora de fazer um novo aporte, um novo investimento, você não tem que ver qual que subiu de preço médio e qual que caiu de preço médio. Você tem que ver qual é a alocação atual desses investimentos e, a partir daí, comprar aqueles que estão abaixo dessa alocação ideal. E terceiro, olha sempre para frente e não para trás. Investir é sobre o potencial de retorno futuro e não sobre corrigir os erros do passado. A sua carteira atual tem que ser um reflexo dos seus objetivos e da sua estratégia atual e não de decisões passadas que você está tentando recompensar agora. Aliás, aprenda comigo. Qual seria o mundo ideal? Nossos investimentos sempre subindo, concordo? Sempre se valorizando. Então, se na sua carteira vão ter bons investimentos que sempre vão se valorizar, mas vez ou outra você vai errar e vai comprar alguns porcaria que vão só desvalorizar, se você ficar tentando fazer preço médio, você vai parar de comprar aqueles que estão bons e vai só comprar aqueles que estão ruins. Isso vai corroer toda a sua rentabilidade. Então, eu espero que a partir de agora você só olhe para o preço médio na hora de declarar seus lucros lá no imposto de renda. Fora isso, esquece esse número. Tá bom, Rufino, então quando você fala de investir em ativos com bons fundamentos, você está falando de quê? Os dividendos que eles pagam? Espero que você saiba que não, porque esse eu separei aqui como o quinto erro das pessoas que estão com seus investimentos estagnados. Só focar em dividendos ou só comprar empresas que pagam dividendos com consistência. E agora, até se você já acompanha meu canal há algum tempo, você pode estar pensando assim, como assim focar em dividendo é erro? Todo mundo ama dividendo. Como assim focar em dividendo é um erro? Todo mundo ama os dividendos. E é verdade, quem não gosta de ver aquele dinheirinho caindo na conta regularmente? Eu também gosto, mas aqui vai um alerta. Se você está escolhendo seus investimentos só porque eles pagam altos dividendos, aí sim
você pode estar cometendo um erro gravíssimo. E sabe por quê? Primeiro, porque dividendos altos não significam necessariamente bons investimentos. Às vezes, empresas que pagam altos dividendos estão sacrificando reinvestimentos importantes que poderiam impulsionar o crescimento delas no futuro. E o pior, dividendos não são garantidos. Uma crise ou mudança na estratégia da empresa e pronto, os dividendos podem ser cortados. Outro problema é que focar só nos dividendos limita a diversificação da sua carteira. Se você está olhando só para empresas ou fundos imobiliários que pagam altos dividendos, você pode estar ignorando outros ativos que poderiam trazer um crescimento patrimonial significativo para você. E essa falta de equilíbrio pode desacelerar o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. É claro que eu estou falando isso principalmente para quem ainda está na fase de acumulação, de aumentar esse patrimônio. Pode ser que em algum momento você já vai estar vivendo de renda e vai querer focar numa carteira que não tem tanto crescimento, mas que paga dividendos consistentes. Mas ainda assim, você tem que avaliar os fundamentos daquela empresa antes de comprar e não só analisar o quanto ela está pagando de dividendos. Então, como evitar esse erro? Primeiro, diversifique sua carteira. Os dividendos são sim importantes, mas precisam ser apenas uma pequena parte do seu plano. Inclua ações de crescimento, inclua fundos imobiliários, ETFs que talvez não ofereçam pagamento de dividendos, mas que já reinvestem eles automaticamente, e isso vai fazer com que você tenha mais valorização no longo prazo, além de uma exposição a diferentes setores e mercados que também ajuda a diminuir o seu risco. Segundo, tente enxergar além dos dividendos. Quando você for avaliar uma empresa que paga bons dividendos, entenda de onde veio esse dinheiro. Ele está vindo mesmo de um lucro consistente da empresa ou ela está forçando esse pagamento de dividendos? E mais, esses dividendos, eles são consistentes? Eles estão aumentando? Ou eles vão acontecer de forma esporádica e não mais na próxima vez? Empresas de bons fundamentos vão sim pagar dividendos, seja agora ou no futuro. Mas se ela também preferir, no momento, reinvestir esse dinheiro dos dividendos ao invés de distribuir, tá tudo bem, desde que você saiba o que está acontecendo. E por último, tenha equilíbrio. Construir um patrimônio sólido é sobre encontrar o ponto ideal entre risco e retorno. Não é sobre escolher apenas os investimentos que pagam agora, mas também aqueles que podem trazer altos retornos no futuro. Então sim, tá tudo bem amar os dividendos, mas não deixe que eles sejam sua única bússola. O segredo está na combinação. Uma carteira bem equilibrada é o que vai te levar mais longe. Se isso que eu falei agora te chocou, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que merece saber disso também. É uma boa ação que você faz para um outro investidor e, é claro, uma forma de retribuir com o nosso trabalho. Já confere se está inscrito aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para você, não esquece. Agora, ainda não acabou. Lembra que eu falei que existia um erro que era pior de todos eles? Eu estou falando desse aqui agora. É a pessoa que gasta antes da hora. A falta de reinvestimento dos dividendos ou da renda que aquele investimento está gerando. Você já ouviu aquela frase, não conte com o ovo antes da galinha botar? Eu conheço essa frase até um pouco diferente, mas falei assim só para ficar mais leve aqui. Pois é, gastar os rendimentos dos seus investimentos antes da hora é exatamente isso, só que com o seu patrimônio. É como se você estivesse cortando o motor mais poderoso da sua riqueza, os juros compostos. Para te explicar melhor, cada vez que você reinveste os dividendos ou os rendimentos que você recebe, você dá um passo gigantesco no crescimento exponencial do seu patrimônio. O dinheiro que você reinveste começa a gerar mais dinheiro e cada vez mais dinheiro e o ciclo continua. É o famoso dinheiro trabalhando para você. Agora, se você investe um pouquinho e depois vai lá, resgata parte desse investimento ou dos rendimentos, antes de dar tempo para o seu patrimônio crescer, você desacelera ou até paralisa esse motor. E como que evita isso? Primeiro, mudando sua mentalidade. Pense nos dividendos como um combustível para crescer e não como dinheiro extra para gastar no curto prazo. Eles são uma ferramenta para acelerar o seu caminho rumo à liberdade financeira. Se você ainda vai precisar investir mais, por que você já está resgatando agora? Só se for uma emergência. Segundo, crie uma rotina disciplinada de reinvestimento e ignore que você tem esse dinheiro. No mesmo dia que você for fazer um aporte, por exemplo, você junta aquele dividendo e investe mais uma vez. E por último, estabeleça metas claras. Tenha um número mágico em mente, aquele patrimônio que você deseja alcançar para conquistar a sua liberdade financeira. Aí sim, quando chegar naquele patrimônio, você começa a usar os rendimentos como renda passiva. Até lá, foco no crescimento. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco longo, mas eu falei tudo aqui que eu realmente queria. Só deixa eu te dar mais um conselho direto aqui agora. Adquirir conhecimento sobre investimentos, aprender mais sobre uma metodologia é sim muito importante. Mas se você não tiver disciplina para seguir isso pelo resto de sua vida, não vai adiantar de muita coisa. E se você quer uma ajuda personalizada para alcançar seus objetivos, nós da Simpla Invest estamos aqui para você. Vou colocar mais uma vez aqui o link do formulário no card e também no QR Code que vai aparecer aqui na tela. Só de preencher esse formulário gratuito, uma pessoa da minha equipe já vai te ligar
para ver como que a gente pode te ajudar. Daí, a gente pode te orientar com mais conteúdo gratuito, com uma plataforma de recomendações de investimentos, ou mesmo podemos fazer toda a gestão do seu patrimônio para você. Vai depender do que você quer e do que você precisa. Para receber essa ligação é de graça, então aproveite. Agora, não deixe essa oportunidade passar, porque cada dia que você adia é um dia a menos para os seus rendimentos crescerem. Então, vamos juntos? Agora me diz uma coisa aqui embaixo. Esse vídeo te ajudou a evitar esses erros? Depois que você aprendeu isso aqui, vai conseguir melhorar seus investimentos ou vai continuar de braço cruzado, vendo esses erros acontecerem, vendo as oportunidades passarem e decisões erradas nos seus investimentos que impedem que eles continuem crescendo? Porque se tem uma coisa mais frustrante do que errar, é insistir no erro sabendo que ele existe. E agora você sabe. Então a mudança começa agora. Escolha ser diferente, escolha ir além e conte comigo para te ajudar.